Olá pessoal, continuaremos hoje aí com o capítulo 8, ainda na seção 1, que trata do processo de divisão de uma rede em sub-redes, só que agora falando de VLSM. Bom, nas aulas anteriores a gente viu o processo de divisão de uma rede em sub-redes, mas sempre sub-redes do mesmo tamanho. Nessa estrutura que a gente tem aqui agora, a gente tem três LANs, porém com necessidades de hosts distintas. E eu não consigo dividir essa rede que é nos fornecida, o 92.168.1.0/24, em redes de mesmo tamanho que atendam a necessidade dessas três LANs. Se eu dividisse em duas LANs, eu atenderia a LAN aluno e a LAN corpo docente, cada uma com 128 IPs, porém a LAN administração não seria atendida. Se eu dividisse em quatro LANs, eu atendo em termos de quantidade de LANs, porém eu não consigo chegar na quantidade de hosts da LAN aluno. O que você precisa fazer para você não errar? Sempre você tem que começar a calcular pela sua LAN de maior necessidade. Lembre-se, se eu tenho 1/24, significa que eu tenho aqui 24 bits desse endereçamento IP 192.168.1.0 para identificar a rede e 8 bits para identificar o host. Por isso que eu tenho uma possibilidade total, como a gente já viu na aula anterior, de 256 IPs nessa LAN. Para eu atender uma LAN com 100 hosts, eu preciso manter quantos desses 8 bits? Eu preciso de manter 7 desses 8 bits que vão me fornecer aqui um total de 128 IPs, sendo 126 IPs válidos. Se eu tinha 8 bits para host e estou mantendo 7 bits para host, quantos que eu peguei para subrede? Peguei apenas um bit que me gerou duas subredes. É bem óbvio também, se eu tinha 256 IPs nessa rede, eu preciso atender uma rede com 100 hosts, eu tenho que dividir ela ao meio, 128 para cada. Então, nesse momento, eu peguei um bit para fazer duas subredes, e o meu número mágico aqui está variando de 128 em 128. Então, quais são as redes que eu acabei de criar? Essa subrede 92.168.1.0, ela vai virar duas redes. Ela vai virar a rede 192.168. 1.0, só que agora barra 25, porque eu peguei um bit. E ela vai virar também a rede 192.168.1.128 barra 25. Essa primeira LAN, eu já vou endereçar ela para a LAN alunos. Já vou atribuir ela para a LAN de alunos. Então, essa rede inicial que eu tinha, ela não existe mais. Ela foi dividida nessas duas redes. Uma eu já atribuí para lá alunos. Nesse momento, eu tenho uma rede sobrando com 128 IPs, que é a rede 92.168.1.128. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer os novos cálculos. Agora, a minha rede de maior necessidade possui 50 hosts. Eu tenho, no momento, 7 bits para host, que eu já peguei um emprestado, tendo barra 25 até o barra 32. Quantos bits que eu preciso manter na porção de host para atender uma rede com 50 hosts? Eu preciso de manter 6 bits na porção de host, que vão me dar um total de 64 IPs, sendo 62 válidos que atendem aqui a minha rede corpo docente. Então, vou pegar mais um bit para fazer subrede aqui. Também, igual a gente fez no exemplo anterior, é bem óbvio se eu tinha uma rede com 128, dividindo em duas de 64, é o que eu acabei de fazer aqui. Parei aqui no 64, que é o meu número mágico. O que significa? Que eu vou dividir agora essa outra rede em mais duas subredes. Eu vou criar a rede 192.168.1.128, só que agora barra 26. E vou criar também a rede 192.168. Ponto, aí soma 64 a 128, criei a rede 192/26. Estava no 25, peguei mais um bit. Essa rede daqui, eu vou atribuir ela para o corpo docente. Lembra que essa rede anterior, ela não existe mais, ela foi dividida. E agora ainda me sobrou uma rede com 64 hosts.
Eu poderia simplesmente atribuir essa rede com 64 na LAN administração que precisa de 20 hosts, só que eu desperdiçaria aí uma quantidade de endereçamento IP. Então, nós vamos segmentá-la mais uma vez. Vamos apagar aqui para a gente fazer os novos cálculos. Eu preciso agora de atender uma rede com 25 hosts. Para atender uma rede com 25 hosts, eu preciso ali de pelo menos 32 IPs. Então, para manter esses 32 IPs, eu preciso de 5 bits para host, que me dá um total de 30 IPs válidos. Se eu estava no barra 26, eu tinha 6 bits para host, eu vou manter 5, então eu vou pegar mais um para subrede. Vou gerar aqui, então, outras duas subredes. Peguei mais um e parei aqui no 32, ou seja, minhas redes vão variar de 32 em 32. Quais são as subredes que eu acabei de criar, então? 192.168. 1.192, peguei mais um bit, barra 27. E criei também a rede 192.168.1, aí 192 mais 32, 224, barra 27. Essa LAN aqui eu vou atribuir para administração. Essa aqui lembra que ela foi dividida, ela não existe mais. E essa outra aqui é uma rede que ficou livre para que você possa utilizar futuramente, por exemplo. Então, eu acabei de construir um esqueminha aí de VLSM, dividir uma rede 92.008 1.0 em subredes de tamanho variável. Lembra, pessoal, subrede é prática, então você precisa fazer, fazer e fazer para que você fixe esses conhecimentos. Ok? Espero que vocês tenham gostado, façam aí bastante exercício para fixação. Um abraço e até a próxima.